Bate-papo, a sua entrevista no fim de noite. Bate-papo. Estamos recebendo aqui no estúdio da Ipanema, Estrada Sorocaba, Votorantim, Prédio Pirâmide, o Eduardo Souza, o Edu Souza e o Nayan Alves da equipe Carrorama, esse parceiraço do Na Noite de Ipanema. Eu fiz questão de, na última semana do ano, trazer os caras aqui, porque ao longo do ano é tanta novidade que vem acontecendo, que no final para tudo e conta pra gente. Du, começar por você, boa noite, seja bem-vindo, tudo bem? Boa noite, Tiagão, boa noite, Lulinha. Boa noite, ouvintes de Ipanema. Muito bom. Nayan Alves, o nosso Steve Jobs, como é conhecido, o Steve Jobs caipira, e um pouco mais pobre, vamos dizer assim. Seja bem-vindo, querido. Bastante mais pobre. Queria agradecer mais uma vez o convite, poder participar aqui com todos vocês. Boa noite a todos os ouvintes também. Maravilha, muito legal. Du, Nayan, se a gente pudesse definir o ano de 2014, diria que seria mágico, nas palavras do Carrorama, acompanhando vocês ao longo de tanto tempo aqui no Na Noite. Mas eu queria ouvir de vocês, né? Quais as conquistas, o que o Carrorama avançou de fato nesse ano de 2014? Bom, começando pelo comecinho de 2014, acho que a principal mudança que a gente teve foi a interface renovada. Demandou um grande tempo de trabalho da nossa equipe e ela trouxe um ganho muito legal para o nosso aplicativo. A interface que é a cara dele, né? Exatamente. Mais bonito, a parte mais gráfica leve do aplicativo, toda a usabilidade, a facilidade que os usuários têm de usar o aplicativo, tudo isso foi remodelado para deixar mais fácil para os usuários. Então esse foi um ponto que em 2014 a gente remodelou e com certeza agregou bastante para o aplicativo ficar mais fácil para o usuário mexer. Muito bom. Na área do marketing, o mês de outubro, se eu não me engano, também foi espetacular, né? Cara, a gente entrou aí entre os top 10, né, downloads da Apple Store e assim, foi uma conquista do time que a gente vem celebrando aí até hoje, né, cara? Porque a gente sabe o quão difícil é você entrar ali entre os 10 apps mais baixados na Apple Store. É fantástico, e as pessoas não têm ideia, hoje a indústria da economia criativa, né, que passa pela gamificação, pelos aplicativos, pelos softwares, é a segunda indústria que mais gera dinheiro no mundo. Eu li uma reportagem que só perde para a indústria automobilística, para ver o tamanho que vocês estão concorrendo. E aí, Nayan, vê a equipe toda trabalhando dia após dia, sol após sol, entrar num top 10, deve ser quase o Gabriel Medina, né? É bem legal porque a Apple é totalmente isenta na escolha, então realmente foi uma escolha que avalia questões técnicas, questões de desempenho, questão de interface da parte gráfica do aplicativo, e foi uma escolha editorial. Então isso é bastante gratificante a gente saber que o nosso aplicativo está muito bem feito e que a Apple olhou com carinho para ele também, para divulgar ele no top 10. A avó do Luizinho diria que é de nível, né? É um aplicativo de nível. É bom demais. É bom demais, é bom demais. E outro também fato que tenho certeza que passa nessa retrospectiva foi a participação de vocês no Salão do Automóvel em São Paulo, né, Du? Foi fantástico, né? Foi fantástico, assim, foi um investimento, né, que nós fizemos, mas o retorno a gente está colhendo até hoje, né, Tiago? Depois do Salão do Automóvel, assim, a aceitação que a gente teve do público, né? Você demonstrar o aplicativo funcionando, conversando com o carro, né? O feedback que a gente recebeu das pessoas e as oportunidades, né? As portas que se abriram pra gente de grandes empresas aí do segmento como seguradoras, financeiras, do segmento de autopeças, entre outras empresas, né? A gente tem reunião agora daqui até o final de 2015. Amém, Luizinho, amém. Vamos que então, vamos, assim, a gente tá na torcida aqui. Tá bem bacana, a gente tá colhendo os frutos de um trabalho que a equipe fez no Salão do Automóvel que foi espetacular. Foi espetacular, a gente acompanhou, falou ao vivo com os caras direto de São Paulo. Então o Nayan Alves e o Eduardo Souza conversando aqui com a gente, eles permanecem no estúdio, você continua ligando 21020391, vamos de som, na volta tem mais. Quero saber sobre desconto pro usuário, oportunidade de desconto pro usuário, não sai daí, a gente já volta. A gente falou sobre os avanços em 2014, mas 2015 promete ainda mais. O Carrorama que está passando por um processo ainda de aprimoramento da usabilidade do próprio aplicativo, que num futuro próximo,
alguns dias, algumas semanas, estará em função o abastecimento automático de dados, né? Porque hoje quem baixa o Carrorama tem todas as facilidades, consegue colocar, se programar muito bem, saber se o seu carro está consumindo mais ou menos do que a média, quanto que ele está investindo, quando vence a CNH, quando vence o seguro. Daqui a pouco tudo isso vai ser automático, é isso mesmo, Nayan? Na realidade, esse é o nosso grande sonho, deixar cada vez tudo mais automático para o usuário simplesmente abrir o aplicativo, olhar e falar, isso aqui é tudo que eu tenho no meu carro. A nossa equipe trabalha diariamente visando isso, visando otimizar e automatizar cada vez mais o Carrorama. Esse eu acho que é a nossa principal diretriz, né, Eduardo? É isso aí, cara. Com um dispositivo, a ideia é a gente eliminar, né, muitos dos inputs que são manuais hoje e a gente conseguir coletar já de forma automática isso do carro. Já está em fase de teste, muita coisa a gente já consegue eliminar. Uma informação crucial para a gente que foi trabalhoso, vamos dizer assim, o odômetro do carro, né, a quilometragem, que é o coração, né, onde você vai falar, olha, tá na hora de trocar o óleo, a pastilha. Então assim, a gente já consegue coletar isso de forma automática do carro. Um baita de um avanço, né? Um baita de um avanço. E, Eduardo, vocês estão navegando em mares, vamos dizer assim, internacionais. Os aplicativos hoje, eles não têm fronteira, né? A não ser a língua, né? Então vocês estão adaptando o Carrorama já em outros idiomas e vocês também estão buscando o que tem de melhor para oferecer para o público de vocês, inclusive com fornecedores internacionais. Tá sendo bacana entrar nesse mar internacional dos aplicativos, Du? Tá sendo bem bacana, né? Hoje o Carrorama, ele só em português, a gente já tá em mais de 60 países, mas já tá no nosso mapeamento, né? Para que em 2015 a gente esteja aí em inglês, espanhol e um chinês simplificado. Num mandarim, né? Para a gente poder estar aí no mercado internacional, né? Então, assim, a ideia é que só em português a gente já vê que tem um retorno do pessoal lá de fora, já tem dúvidas, sugestões, recomendações, e-mails que caem para a gente em inglês, né? Pra gente poder melhorar o aplicativo. Então, assim, a tendência é essa para 2015, né? Nayan, você estava dizendo também que uma outra funcionalidade tá para ser solta, lançada nos próximos dias. O que vocês estão tramando agora, Nayan? Essa funcionalidade a gente já está trabalhando nela há cerca de um mês. A equipe está a todo vapor para poder colocar isso no ar até janeiro, meados de janeiro. O Carrorama agora vai contar com sincronização, então você pode ter mais de um dispositivo e todos eles conectados ao Carrorama. Então você cadastra no seu iPhone, no seu Android, não importa o aparelho que você use, você vai conseguir ter acesso a todos os seus dados de qualquer plataforma. Por exemplo, eu divido o carro com a minha esposa, eu consigo ter no mesmo aplicativo, o meu, no celular meu e no dela, a mesma informação do carro. Exatamente. Se eu coloquei uma informação aqui, já aparece no dela? Exatamente, vocês usam a mesma conta. Não sei se é muito legal, aí vai depender do quanto sua esposa gasta. É legal, eu acho que eu gasto mais do que ela, viu, Luizinho? Ela dirige melhor que eu tô sendo sincero, é duro, né? Essa mulherada tá dando nó em pingo d'água. Mas e isso vem pra facilitar justamente esse tipo de situação, ou mesmo na empresa, por exemplo, Eduardo. Sim. Tem uma viatura lá, a viatura da rádio, a piruinha da Ipanema, Luizinho, ó. Se todo mundo tiver cadastrado o mesmo automóvel, dá pra saber, opa, o problema foi ali. Dá pra saber o cara que tomou a multa, né, cara? É verdade. Tem aquele dia que você fala assim, pô, o carro levou uma multa, eu não sei quem que tava dirigindo o carro naquele dia, então assim, pro frotista isso vai ser excelente, porque o sincronismo, o cara vai conseguir ter 10 carros cadastrados no aplicativo e de um único terminal com 10 motoristas diferentes gerando inputs, ele vai conseguir ter toda a informação. Ele vai conseguir fazer todo o gerenciamento, né? Acabou aquela pranchetinha de relatório, né? Fui ontem, tantos quilômetros. Aquilo era mais roubado do que... Parecia o petrolão. O cara tomava multa e dava um BO, né? Não é comigo, passa pra frente. É verdade. Muito legal, gente. Outra coisa que até eu tinha comentado antes de soltar a música é com relação a desconto para os usuários. Vamos imaginar o cenário perfeito, tá? Do usuário do Carrorama. Ele já não paga para baixar. Ele, a partir de agora, de um momento... já começa economizando. Ele economiza porque, sabendo os dados, ele sabe onde ele tá pondo o dinheiro dele. Segunda vantagem. Terceiro, daqui a pouco ele não vai precisar mais colocar dado nenhum. O próprio carro vai conversar com ele. E vocês estão
montando uma espécie de clube de serviço para dar desconto para esse cara. Aí é bom demais. Vocês vão ser Carrorama Papai Noel? É isso aí? Carrorama de Natal? Como é que funciona isso, Du? Cara, vai funcionar assim em diversas vertentes, né, Thiago? A gente pode dar um exemplo como o seguro, por exemplo, né? O cara já cadastra a pólice, a gente já sabe o quanto que ele gasta por mês de seguro. Quando tiver perto de vencer o seguro dele, imagina você recebeu uma mensagem falando assim: Thiago, você gostaria de receber uma proposta melhor do que a que você já tem hoje? E se você der um aceite e começar a cair cotações, né, no seu celular, ou seja, no seu e-mail, com propostas melhores de seguro do que a que você já tem hoje. Então, assim, a gente vai trazer mais economia ainda. E aí você começa a abrir o leque para seguradora, financeira, para troca de pneu, troca de óleo. Então, assim, essa é a ideia, é que a gente consiga, através de parcerias, né, com empresas do ramo, a gente consiga trazer benefício para o usuário. Muito bom, gente. Eduardo Souza e Dayan Alves, da equipe Carrorama, pra gente encerrar esse bate-papo, queria, primeiro com você, Edu, mais uma vez, para dizer também da proposta do Carrorama de um trânsito mais seguro, da conscientização do Carrorama, porque no futuro todas essas informações, elas não serão só compartilhadas entre o carro e o celular, dependendo do perfil do usuário, da contratação, da empresa, ela poderá abastecer uma outra esfera, e isso vai trazer também um senso de responsabilidade maior para o condutor e para o motorista. A gente está precisando um pouco mais de carinho nesse trânsito, né, Edu? Sim, a gente vai ter sempre os dois públicos, né? O B2C, que é o usuário final, que ele vai ser dono da informação, ele vai poder fazer todo o gerenciamento da informação, mas empresas hoje, né, do segmento já estão nos procurando justamente para ajudá-los numa solução que seria você ter um comportamento de direção, né? Com esse comportamento de direção, você vai ter uma gamificação, vai ter vamos dizer assim, para a seguradora principalmente, mais benefícios, né? Ela vai já traçar o perfil e de repente já vai te dar um desconto no seguro, porque ela já conhece o seu perfil, como você dirige e tudo mais, né? Eu acho muito que bom. É o futuro. É o futuro que já chegou lá no Carrorama. Quer baixar? www.carrorama.net. Tem para Android, tem para o sistema iOS e não paga nada. Tem smartphone, tem que baixar. Nayan, para encerrar de vez, queria que você mandasse um abraço e deixasse uma mensagem para toda a equipe lá de programação, de desenvolvimento do Carrorama, o pessoal da Go-In2. E eu já mando um abraço pro André, capitaneando todo esse timaço. André, feliz 2015 para você, que todos os seus sonhos se realizem. Agora, Nayan, agradece esse povo que tem que te aguentar todo dia, não é fácil, né, meu? Cara, foi esse ano inteirinho e alguns deles o ano passado também inteirinho. Queria agradecer muito o empenho da galera. 2014, por conta do Salão do Automóvel, também foi um ano que a gente teve que programar e ralar pra caramba. E a equipe se dedicou bastante durante todo o ano e o resultado a gente consegue ver estando no top 10 da App Store. Tendo um sucesso que a gente teve dentro do Salão do Automóvel. Então queria agradecer de verdade aí toda a equipe, todo o empenho que eles tiveram durante esse ano e obviamente desde o começo da empresa também, porque tem muita gente que está lá desde o começo acreditando junto com a gente na ideia. Sonho que se sonha junto, né? Não é um sonho, é uma realidade, é uma frase mais ou menos por aí. Du, feliz ano novo pra você, um beijo na família, Dali Santos. Feliz Natal e feliz ano novo para todos os ouvintes da Rádio Ipanema, para você também, Tiagão, Luizinho, e para toda a galera lá da equipe Carrorama. Cadê o Dali Santos? Dali Peixão, né, meu? Pô, cara, Peixão. É lógico, só né? alegria em 2015, Pronto, cara. Agora sim, Dali Peixão, vamos de música.